atribuir de uma forma genérica. De forma genérica, a população ela vem procurando os seus direitos e acordando para aquelas situações em que tem direito ao benefício previdenciário, o benefício do INSS, justamente com medo dessa reforma vir e atrapalhar o seu pedido de aposentadoria e ter mais essa barreira, além das que o INSS já coloca no dia a dia de quem frequenta aí o INSS. E um ponto interessante que eu destaquei dessa questão da reforma é que o governo começou a perder apoio político e, com isso, começou a prometer uma série de situações e mudar a estratégia, começou a utilizar do argumento de que teria o plano A, o plano B, o plano C, e se falhar tudo, tem o plano D ainda, né? Uma das estratégias que foi colocada em pauta é fatiar a reforma da Previdência, na forma de mini-reformas. Uma reforma para cada classe de trabalhador. O trabalhador aí que está exposto a agente agressivo, a proposta é ser feita uma reforma. Logo após votar essa mini-reforma, uma outra proposta estipulando idade mínima. Logo após estipulação de idade mínima, uma outra reforma tratando dos servidores públicos. Dessa forma, ele diminui a resistência dessa classe trabalhadora e evita que toda a população se una para ir nas ruas, para poder brigar, né, e fazer toda essa questão de paralisação, por exemplo, está em pauta a paralisação dos caminhoneiros. Então, desta forma, fatiando a reforma da Previdência, ele diminui a resistência. Então, é uma estratégia que o governo tem adotado e nós temos que nos mobilizar. Se for votar uma parte da reforma, a população inteira tem que se mobilizar. Se for votar só dos servidores, a população inteira tem que se mobilizar. Você é contra a reforma? Totalmente contra a reforma. Eu sou a favor de um ajuste fiscal relativo aos cofres do INSS. O ajuste fiscal é o seguinte: existe uma necessidade de vincular a tributação a uma área específica da Previdência e não juntar tudo numa conta única em que vai ser apurado gasto com saúde, gasto com educação, gasto com previdência, gasto com seguridade. Existe a necessidade de uma destinação específica do imposto. Não está nem na proposta que o senhor está dizendo. Não, isso daí é uma proposta que provavelmente vai vir após a reforma da Previdência, que vai ser a reforma tributária, uma simplificação dos impostos. Hoje em dia, a população ela simplesmente paga imposto e o governo não sabe para onde vai. Ele simplesmente tem um caixa e vai gastando, vai gastando, vai gastando. Essa situação precisa acabar. A população precisa pagar o imposto com a certeza de que vai ter um benefício lá na frente, porque está pagando esse imposto, que esse imposto é suficiente. Se a Previdência Social tem déficit, digo mais, não seriam desviados aqueles 626 bilhões de reais que nós já comentamos em ocasiões anteriores e que foi alegado que era fake news, foi alegado pelo governo que aquilo lá não era válido. Todo ano o governo ele transfere para pagamento de precatórios da União. Eu vou falar mais uma vez aqui para o senhor vai ficar bravo comigo mais uma vez. E tudo que a gente está conversando aqui, o senhor sabe que não vai acontecer. Porque a reforma está colocada lá para os senadores, para os deputados federais, aí, para o Congresso, né? Que vai ser votado algo mais, mas tudo que a gente está falando aqui não está nem na pauta. Relativo a não ter aí a reforma da Previdência, tributação e tudo mais, né? Eu sei da ideia do senhor, talvez concorde em parte, discorde em outra, mas é coisa que você discorda em tudo. Concorda em partes ou desconheço essa fatia de concordância. Que o senhor fala a respeito da Previdência, eu realmente acho que tem que ter um acordo aí na Previdência Social, porque eu acredito no que está acontecendo lá. O senhor disse que não, mas aí é uma questão de posição. Sim. Mas para os nossos ouvintes, para facilitar a vida deles, uma coisa mais direta, mais objetiva. É isso que eu peço ao senhor. Eu entendo que... Rogério, obviamente. Vocês me deixam participar dessa entrevista. Se interessante também terem perguntas, É fato que existe uma proposta para a reforma da Previdência no Congresso. O senhor é contra fatiar? O senhor acha que pelo menos isso aí vai aliviar? Porque eu sempre defendi aqui, não só na sua presença, quando eu estou conversando com o Magrão aqui, que uma reforma desse tamanho não pode ser enfiada goela abaixo do povo assim, né? Então, eu mesmo defendi aqui que se deveria debater ponto por ponto, não sei se categoria por categoria, mas que cada situação fosse analisada, discutida, debatida, se prós e contras, o que está errando, o que está acertando e tal. Porque eu imagino que a reforma da Previdência é uma coisa de impacto muito grande para se colocar goela abaixo do povo. O próprio DEM já falou,
antes de setembro não dá para votar isso, tá? Então você vê que tem essas dificuldades. Existe muita resistência. O pessoal está resistindo. Qual que é a sua opinião? O senhor é contra fatiar? Minha opinião é a seguinte, fora de estratégia do governo, a estratégia de fatiar, ela tira a oportunidade do cidadão se mobilizar de uma forma geral. Então, a mobilização vai acontecer só com determinada classe, porque só está mexendo com determinada classe. O problema é o seguinte, ele começa mexendo na idade mínima, depois ele avança, mexe com a aposentadoria especial, depois ele avança, tenta mexer com o trabalhador rural. A hora que ele for mexer com o trabalhador rural, essa mini-reforma não passa, ela é barrada ali pelo Congresso. Que força ele tem para continuar a reforma, depois que uma já foi barrada? Ele não tem mais força, entende? Ele não tem mais o apoio que deveria ter, porque ele mexeu com uma classe, tinha um determinado apoio, foi resistindo, mexeu com outra, perdeu já uma parcela de apoio. A hora que ele não conseguir passar um terceiro fatiamento dessa reforma, ele já não tem força para ir para a quarta, e ele vai parar na metade. Se ele parar na metade, vai acontecer a mesma coisa ano que vem. Vão tentar fazer uma outra reforma, tentar atingir de novo, mexer tudo de novo. E aí pode ser que piore mais ainda, porque eles alegam que tem lá todo o prejuízo, que precisa ter um equilíbrio atuarial. Então, existe a necessidade de fazer reforma, vamos fazer reforma, só que reforma para todos. Não é para parar no seu João, na Dona Maria, é para atingir o legislativo, é para atingir os militares, é para atingir todos. Certo? Então, a hora que barrar, a hora que chegar nesse fatiamento, não conseguir aprovação no Congresso, ele não vai ter força para avançar mais. Ele vai parar ali. E aí ele vai parar exatamente faltando os últimos tópicos, que é dos militares e do legislativo. Entende? Primeiro ele vai tratar dos pobres. Depois ele vai tratar dos amigos do rei. Tá, mas veja a minha opinião, não sei, leiga talvez no assunto. Talvez para o governo seja mais interessante, então, Com certeza. votar tudo de uma vez só. Tudo de uma vez, eu acredito que ele perde. Será? Do jeito que está hoje, eu, pelo entendimento, pelo menos é o entendimento que foi passado ali pelo Paulo Guedes e pela diretoria que está nessa comissão de estudo da Previdência. No sentido de que, se colocar tudo em pauta de uma vez só, eles vão perder muita coisa. Entende? Então eles tentam fatiar para poder diminuir a resistência. Essa é a estratégia que o governo vem adotando. Além dessa estratégia, eles contam com a ausência de parlamentares para poder avançar com a reforma da Previdência. A exemplo disso, na terça-feira após feira de Páscoa, eles vão já aprovar o relatório da Comissão de Constituição e Justiça para poder avançar com a reforma da Previdência. E, publicamente, contando com a ausência de parlamentares que, em vista do feriado, não estarão no Congresso. Então, só vai estar lá quem? Quem está a favor da reforma. E quem está a favor da reforma? Quem quer os 2 bilhões em emendas por partido que apoiar a causa. Entende? Então, esse tipo de artifício, esse tipo de situação, não pode acontecer mais. A população já não aguenta mais esse tipo de situação. Existe necessidade de transparência, de debate, de estudo técnico do cidadão de cada região do Brasil. Essa reforma vai atingir a todos. É necessário o estudo de todos os estados do Brasil. Não é necessário o estudo só do estado de São Paulo, em que a expectativa de vida é quase o dobro ali de outros estados, como por exemplo Maranhão. Entende? Então é uma situação muito complicada. Magrão?